Fala, cambada, Zé Mobral na área. Vamos falar hoje do modo de investimento. Como o investidor pode optar, né? Mobral, eu posso investir sozinho? Eu posso investir por meio de fundos? Por meio de bancos? Como que eu vou fazer, Mobral? Pessoal, esse vídeo aqui é muito importante, beleza? Veja bem, primeiro, por meio de banco, foge, cara, não tem nem conversa. Mas eu sou correntista do Banco do Brasil. Não, pessoal, nenhum banco, você não vai investir por nenhum banco, seja abrir uma conta na corretora dele, seja para um fundo qualquer desses bancos. São taxas absurdas, beleza? Então, não tem nem conversa com relação a produtos oferecidos por bancos, seja ele qual for, tá bom? Ponto final. Temos agora duas opções. Você investir sozinho, por conta própria, e você investir por meio de fundo de ações. Pessoal, vou citar o meu exemplo, beleza? Eu acho que investir sozinho traz o aprendizado, tá? Você fica ligado, você aprende bastante sobre todos os setores, sobre as particularidades de cada empresa. Você vê o retorno vindo ali, dá uma sensação de gratidão, assim, muito, muito bacana, tá certo? Você fica de alto astral, você vê que os investimentos escolhidos por você estão ali frutificando, estão gerando mais dinheiro, a sua independência financeira vai chegando aos pouquinhos, dá uma sensação de satisfação muito grande, pessoal, investir sozinho. No entanto, quando você já está num tamanho robusto, um volume importante de dinheiro, torna-se difícil investir sozinho, pessoal. Primeiro, aquelas small caps que você costumava comprar, você não consegue mais comprar. Porque o que o Mobral recomenda? O Mobral recomenda você comprar no máximo 10 ações, tá? Vamos supor aí que você tem R$1 milhão. Você vai comprar R$100.000 da Pentenat, PTNT4, por exemplo. Você não consegue comprar R$100.000 essa ação, pessoal. Tudo bem? Não estou dizendo que essa ação é boa, eu nem invisto nela, tá certo? Apenas citei exemplo de uma ação com liquidez baixa. Você pode identificar uma ótima oportunidade nessa ação e não conseguir comprar, pessoal. E quando consegue comprar, é a conta gotas ali, um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem. Pessoal, isso aí não é legal você fazer isso. Até porque quando o investimento deixar de ser interessante, você tiver que vender ação, você não vai conseguir vender. O funil, a porta é muito estreita, você não vai conseguir sair, pessoal. E provavelmente quando essa ação ficar cara, outros investidores também vão querer sair. Então o que vai acontecer? Vocês vão derrubar o preço da ação. Tá bom, pessoal? Então, quando você está grande, você não consegue investir com toda a eficácia que você investia quando você estava iniciando, tá certo? Então, no momento final ali, no último terço da sua conquista de independência financeira, ou até mesmo após a independência financeira, o Mobral recomenda que vocês partam para o fundo de ações. Pô, Mobral, mas eu vou ficar pagando taxa de administração para gestor picareta? Pô, eu não vou pagar não, eu gosto de ter o controle nas minhas mãos. Você pode argumentar assim. Tudo bem, pessoal, só que quando você chegar a um determinado patamar, você vai ficar praticamente obrigado a comprar somente ações de média para grande, você não vai conseguir alocar em pequena ação. Mobral, mas se eu não consigo, o grande gestor lá que trabalha com bilhões de reais também não vai conseguir. Porém, pessoal, esse gestor, ele tem uma equipe, eles ficam 24 horas por conta disso, prospectando as melhores empresas, tá certo? Encontrando as oportunidades. Eles têm acesso
ao departamento de RI das empresas que a gente não tem. Determinada empresa, se manda um e-mail para o RI delas, você não tem resposta. Você tem a resposta daqui 2 semanas. Os caras não, os caras só baixam um telefone lá, a empresa estende o tapete vermelho para os caras, entendeu? Fora o conhecimento multimercado desses camaradas, as ferramentas com que eles trabalham, é um segmento, uma forma de observar o mercado de forma muito diferente da nossa, pessoal. Querendo ou não, a gente é bem inferior aos caras, aos gestores, tá certo? Mas para o pequeno investidor, o investidor que está começando, é importante, é recomendável, tá certo? Você investir, você caminhar com suas próprias pernas, para você entender o mercado, para você aprender, para você saber analisar um balanço, analisar os múltiplos da empresa, analisar os setores. É muito importante tudo isso, pessoal, tá? Para a formação do investidor. Vai chegar um momento, vai dar tudo certo na sua vida, vai chegar um momento que você vai ficar muito grande e você não vai conseguir, pessoal, colocar o seu dinheiro naquela açãozinha lá que você queria. Tá certo? Ah, Mobral, mas você não me respondeu. O gestor lá também vai ter essa dificuldade. Porém, pessoal, o gestor ele vai enxergar ações que você não enxerga. Porque a nossa visão é limitada, pessoal, de mercado. Os caras não, os caras eles varrem 100%, eles cobrem praticamente 100% das empresas. Aquela que dá uma vacilada, eles vão lá e mordem. Eles compram aquelas ações. Muitas vezes a gente não enxerga o potencial delas, a gente não tem capacidade. Tá certo? Até pelo fato da gente ter que trabalhar e não dispor de todo o tempo possível. Os caras não, os caras eles vivem por conta disso, tá certo? Então qual que é a sugestão do Mobral? Você vai começar com as suas próprias pernas e vai caminhando. Alcançou a independência financeira ou você sentiu que já não consegue mais alocar naquelas empresas, nas pequenas empresas, parta para um fundo de ações, tá? Ah, Mobral, mas como que eu vou escolher esse fundo de ações? De forma geral, pessoal, eu acho indicado você pagar no máximo 2% de taxa de administração e pagar no máximo 20% de taxa de performance. Taxas de administração e performance são comumente cobradas em todos os fundos de ações, tá certo? Ah, Mobral, eu posso investir em fundo multimercado, fundo de renda fixa? Não, pessoal, não. Fundo só de ações, beleza? Esquece renda fixa, esquece multimercado, você vai pagar 2% para a camarada que investe em taxa Selic? Para, irmão, você tem que mudar essa mentalidade aí. Se você for pagar uma taxa de administração, que seja para o investimento em ações, tá certo? Claro que o fundo pode ter a sua diversificação, pode investir um pouquinho em ouro, um pouquinho em ações do exterior, tá? Pode deixar, o próprio fundo às vezes tem lá 5, 10% de investimento em renda fixa para aproveitar futuras quedas, né? Estratégia de cada fundo isso, tá? Mas não invista em fundo de renda fixa. Nós estamos falando aqui apenas fundo de ações, beleza? Outra coisa importante, pessoal, é que os fundos de ações, quando o gestor ele tem uma gestão ativa, ele sai da ação A para a ação B, ele não paga imposto de renda ali, pessoal, na movimentação. Eles são isentos. Vamos supor, o camarada está lá investindo no Banco do Brasil. Chegou no preço dele, ele vende a ação do Banco do Brasil e compra o Bradesco, por exemplo. Nessa movimentação, no ato de vender o Banco do Brasil, ele não paga imposto de renda. Tá certo? Imposto de renda não é pago ali. Agora, se o investidor, pessoa física normal, for fazer uma venda acima dos 20 mil reais, ele vai recolher ali 15% de imposto de renda sobre o lucro. Tá certo? Essa é uma vantagem violenta para o investidor de longo prazo. Pessoal, eu passei por uma situação muito complicada. Mês passado, 3 meses passados aí, eu fiz uma venda de uma ação que eu carregava há muito tempo, desde 2014,
Eu paguei 80 mil reais de imposto, pessoal. Ah, Mobral, por que você vendeu? Eu achei que ela chegou no preço, realmente. No preço que eu vendi ela não voltou mais para esse preço, ela caiu depois. Ah, foi uma boa venda? Foi. Mas é foda, pessoal. Você tirar 80 mil reais e passar pro governo federal lá, pro Bolsonaro, queimar lá, pagando salário daqueles vagabundos lá, irmão. Ou se corrompendo, sei lá. É um dinheiro que não vai ter retorno. Mas faz parte do jogo, tem que pagar. Agora, se eu tivesse num fundo de ações, eu não pagaria. Não pagaria imposto nessa movimentação. Quando você está investindo em fundo de ações, você vai pagar um imposto, pessoal, só lá no momento do resgate da cota, tá bom? Você vai pagar o seu imposto de renda lá só quando você finalizar, quando você, né, pedir o seu dia de volta lá. Aí você vai pagar 15%. Mas nas movimentações intermediárias, você não vai pagar, tá? É claro que o investidor iniciante não vai sentir nada do imposto de renda. Por exemplo, eu só fui pagar o meu imposto de renda depois de 8 anos de investimento, porque eu só fazia minhas vendas até o limite de 20 mil. Tá? O pequeno investidor ele vai vender até o limite de 20 mil para ter essa vantagem tributária. Tudo bem? Mas vai chegar um momento, pessoal, que você vai estar tão grande que você não vai conseguir vender no limite. Como é que você vai vender uma participação, vamos supor, na empresa lá, Ferbasa? Você tem 200 mil reais nela. Como é que você vai vender, cara? Você vai demorar 10 meses para se desfazer da posição, para não pagar imposto? É complicado, pessoal. Você está vendo uma oportunidade lá do lado e você tem que vender a Ferbasa. Você já viu que ela está cara? Esse exemplo, viu, pessoal? Não estou querendo dizer que ela está cara, não. Você já viu que ela está sobreavaliada, mas você tem 200 mil reais nela, você quer vender a ação, mas o limite de isenção é 20 mil. Ah, mas eu vou vender 10 parcelas de 20 mil, mas eu não pago imposto. Eu acho errado isso, pessoal. Porque você vai perder a oportunidade lá na outra ação lá que está dando bobeira. Tudo bem? Então, pessoal, é uma grande tolice isso de ficar parcelando venda nos 20 mil reais, uma venda muito grande, porque você não consegue vender. Você vai perder a oportunidade. Então você tem que vender e pagar imposto mesmo. Tá certo? Estou falando do investidor que já está grande. Agora, o investidor pequeno aí, quando você tiver aí até os seus 500 mil reais, eu acho que você consegue movimentar, tranquilo, beleza? Eu acho. Passou de 500 mil ali, eu acho que já vai ficando difícil de fazer venda a 20 mil reais, tá? Eu acho que vai ficando difícil. A opinião do Mobral aí. Eu tô citando para vocês o que eu passei, tá certo? A minha experiência. Então, pessoal, a partir do momento que o camarada está em fundo de ações, o cara não tem que preocupar com essa mais de imposto de renda mais não, tá? O cara vai pondo dinheiro lá, vai pondo dinheiro. No dia que ele achar que ele deve sacar, sair do fundo, ele vai pegar o montante dele lá e vai pagar os 15% só no final. A movimentação do gestor lá, ó, não vai ser cobrado R$ 1 de imposto de renda. Ah, então é tudo maravilhas, fundo de ações. Não é não, pessoal. Por exemplo, dividendos assim, dividendos entre aspas, os camaradas eles vão cobrar a taxa de administração sobre o montante. Ou seja, você vai estar pagando taxa de administração até sobre o dividendo que você ganhar. Agora, investidor pequeno, não. Investidor pequeno, ele ganha o dividendo dele lá, por enquanto é isento de imposto de renda, ele vai reaplicar e fazer a roda andar, beleza? Tem essa desvantagem do tributário e dos impostos, da tributação, do imposto do carregamento, pessoal. Que eu te falei agora aí, tá? Dividendo, ele não vem limpinho pra gente, não, quando você está em fundo de ações, não. O gestor lá, é claro que ele vai reaplicar todos os dividendos, só que implicitamente você vai estar pagando aí taxa de performance e taxa de administração sobre esses dividendos que vão gerar um resultado maior para o fundo, né?
É um exemplo aí de desvantagem dos fundos, tá certo? Ah, Mobral, por que você não resolveu, já que você tem um certo conhecimento, por que você não resolveu ficar trabalhando sozinho? Pessoal, igual eu te disse, né? Eu já alcancei minha independência financeira, eu quero ter uma vida só de lazer, tá certo? E ajudar, igual eu tô ajudando vocês aí. E eu não quero mais ficar esquentando cabeça, sabe? Então, eu estou delegando para um gestor aí, para alguns gestores, né? Que eu estou transferindo a minha base acionária toda para fundo de ações. Então, eu estou escolhendo aí 2, 3 e eu estou diversificando neles, tá? Ah, Mobral, você me indica alguns? Não, não vou indicar, não vou citar nomes, tá? De uma forma geral, pessoal, vocês vão olhar a rentabilidade histórica dos fundos, né? O fundo aí estiver dando aí mais de 15% aí por mês, por ano, de rentabilidade histórica, vale a pena, pessoal, eu acho que vale. Para você que já está aí né, do meio para frente da sua independência financeira aí, se você tiver essa opção, se você optar por ir, né, seguir o caminho dos fundos, ok, tá? Se o fundo aí tiver uma performance de superior a 15% a um ano e não cobrar taxas exorbitantes de administração de performance, acho que vale a pena sim você diversificar em 2, 3, 4, tá? Ah, tem muita burocracia? Tem, mas sei lá, cara, eu acho que vale a pena. Você sabe que tá alguém cuidando lá do seu patrimônio, você não precisa mais ficar esquentando cabeça. Igual já aconteceu comigo, eu tô trabalhando, pessoal, aí vem lá um fato relevante da empresa, importante, entendeu? Sugerindo compra imediata e eu tô lá agarrado. Você não consegue aproveitar todas as oportunidades, né? Às vezes uma oportunidade aqui, outra ali, um balanço muito bom que você não viu. Aí no outro dia a ação já bomba, tá certo? E você não pegou a oportunidade, mas um gestor aí, ele é muito mais apto a observar essas oportunidades, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Resumindo aqui o que eu falei nesse vídeo. O investidor começou a caminhada da independência financeira, estude, tá certo? Caminhe com suas próprias pernas, invista sozinho, tá? Lá no futuro, 70%, 80% da independência financeira já conquistada, ou quando você sente que está pagando imposto de renda demais, você já está incomodado com isso, pula para o fundo de ações, tá certo? É uma ideia do Mobral. Ou também, aquele investidor que tem muita vontade de investir, mas não consegue aprender. Às vezes a pessoa é ruim em matemática, pessoal, tá certo? Essas escolas públicas nossas aí não ensinam porra nenhuma direito. Às vezes a pessoa tem dificuldade de analisar um balanço, dificuldade de calcular, tá? Aí a pessoa ela pode fazer o quê? Entrar no fundo de ação, entra num fundo aí, de início mesmo, começa. Fundos aí, pessoal, R$ 1.000, R$ 500, aporte mínimo, é para todo mundo, beleza? Só que vai ser uma independência financeira mais arrastada, tudo bem? Porque igual eu disse para vocês, os fundos aí, 15%, 16%, alguns muito bons aí chegam a dar 20%, mas quando você investe sozinho em small caps, caramba, vários e vários anos eu consegui 80%, 70%, 100%, em 2, 3 anos eu consegui mais de 100% ao ano, tá certo? Quando você investe sozinho, você tem um horizonte muito maior de crescimento, tá certo? Mas requer muito trabalho também, tudo bem? Minha voz está acabando aqui, estou um pouco gripado, pessoal. Vou ficar por aqui, beleza? Qualquer coisa, basta deixar o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, fiquem com Deus, seja frugal, um abraço.